Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, é isso mesmo, ó. Casaquinho, Rafael Casaco, 360 Talk, sempre gravando na praia. Hoje eu tô Rio Grande do Sul, é isso mesmo, pessoal. Hoje eu vim aqui no Rio Grande do Sul, né? Vou entrevistar uma amiga, uma pessoa que entrou na minha vida de forma muito especial, já palestrou no DNA do Network e, cara, me fez colocar um casaquinho aqui no Rio Grande do Sul. Chega mais, Tuane! Mais um episódio do 360 Talk. Legal. Poxa, que legal! Que honra receber Rafael Ah, Araújo em Caxias poxa, do Sul. caraca, ó, de casaquinho, cara. Tô batendo É. aquele friozinho. Vamos para aquele bate-papo gostoso. Como o pessoal falava, vamos bater um papo, né? O pessoal fala muito assim. É Poxa, verdade. primeiro, muito obrigado por aceitar o Obrigada, nosso Rafa. convite. E aqui, ó, Ponte Aérea, Rio Caxias do Sul. Tuane, e aí, como é que tá essa vida primeiro? Mãe, mulher, empreendedora, palestrante. A coisa tá Acho agitada. que, pô, gosto disso. A gente gosta de movimentos e conhecemos no movimento lá Sim. no Rio de Janeiro. Tivemos a oportunidade de estar Verdade, começou no juntos. Rio, verdade. E de lá, né, já fomos para Florianópolis e começou esse movimento incrível. E agora, né, o Tuane vai palestrar para mais de 300 pessoas aqui em Caxias do Sul. Também fui convidado, mas o tema agora não é esse. Vamos entrar em pautas para essa mulher que hoje é posicionada aqui no Rio Grande do Sul. Tuane, essa vida empreendedora, né, que eu acho que eu falo muito isso, né? O homem, ele é posicionado de uma forma, mas a mulher, ela é posicionada, ela é mãe, ela é empreendedora, ela tem que se virar nos 30. Como é que você consegue, cara? Fala comigo. Assim, o povo lá do Rio vai querer saber, gente, e mentora também. É, e tu sabe, Rafa, que isso era uma coisa que me incomodava. Eu pensava assim na minha carreira, assim, mas como que essas mulheres dão conta? Verdade, E né? aí veio 2 filhas e eu descobri uma coisa, que na verdade a gente não dá. A gente só consegue porque a gente tem suporte, a gente tem Verdade, uma ajuda, rede de apoio, essa né? rede de apoio. Então, seja babá, eu tenho uma babá, eu tenho minha mãe, tenho minha irmã, tenho pessoas à volta E que os negócios ajudam. acontecendo. E com amor, né? Então, acho que a gente separa o nosso tempo, prioridade sempre acaba sendo os Sim, filhos, mas também, Rafa, entendendo que empreender é uma missão e quando a gente está lá fazendo o nosso trabalho, também é um ato de amor pela nossa família. verdade. Então, é o futuro que a gente vai deixar. E eu tenho uma história muito forte com meu pai, porque meu pai foi empresário, ele faleceu, só que ele deixou tanta coisa boa, Um legado, um né? legado, tanto de histórico de trabalho, quanto a empresa, os conselhos que ele deixou, que eu quero um dia também ser inspiração para minhas Pô, filhas, que né? bacana. Esses dias um seguidor até me perguntou, hoje eu botei uma caixinha, já tá cheia de pergunta lá, né? Daqui a pouco tô respondendo. E por que que eu empreendo, né? E eu respondi que é para deixar um legado. Eu falei a mesma coisa, porque eu acho que empreender por empreender, só por grana ou por acesso, ou para ter uma empresa, um CNPJ, você que é mentora de negócios, você sabe o quão é difícil, né? Você lidar com o sonho de uma pessoa que abriu um CNPJ e às vezes não dar certo, É. né? Então eu empreendo hoje para deixar um legado. Eu quero que os meus filhos olhem para mim e dizem, caramba, cara, meu pai conquistou e ele realmente ele mudou a vida de alguém. Porque eu acho que Uhum. empreender é mudar a vida de alguém. É mudar a vida do teu cliente, é mudar a vida do teu colaborador, é mudar a sua vida, da sua família. Eu penso um pouco disso, né? Mas, Tuane, dentro dessa vida empreendedora, né? Conta um pouquinho, como começou essa trajetória, o que é a Tuane hoje? Porque eu vejo você hoje nas redes sociais e você fala sobre gestão e com muita autoridade. E para quem fala e fala de gestão e com autoridade, é porque já passou por algo e normalmente já teve alguma dor, né? Várias. Fala um pouquinho, né, para essa galera que tá escutando. Ai, muito bem. E essa conexão Rio, ó, Rio Grande do Sul, hein? Rio e Grande do Sul, os 2 rios. Mas, gente, é muito isso, sabe. E essa história de ser mentora, ela tem uma conexão profunda com uma dor que eu passei, Rafa. Então minha família, né, ela é uma família empreendedora, minha mãe era dona de casa, meu pai tinha um negócio, tinha uma irmã na escola, e no meio de tudo isso eu trabalhava nessa empresa familiar, meu pai passou por uma doença terminal. E ele nessa fase da doença, ele teve que me preparar
pra assumir o lugar dele, Caramba. ao meio, assim, da incerteza se ele ia conseguir sobreviver, se não ia conseguir. E eu muito jovem, eu comecei a trabalhar na empresa com 17 anos. Quando eu recém fiz 21, o meu pai faleceu. Só que no meio disso, nessa empresa, eu me achava horrível, Rafa. Eu dizia assim: "Meu Deus, mas eu não faço nada direito, porque eu erro tanto". E só que eu descobri que o que eu errava é porque eu não estava no meu lugar certo. Eu falo, né, se tu pegar um peixe e botar para subir em árvore, botar um macaco para nadar, não vai dar certo. O Verdade. macaco vai se achar ruim, o peixe também, mas na verdade são os talentos. E nesse processo, meu pai me trouxe uma palavra que eu não sabia, mas aquela palavra ia mudar completamente minha vida. Ele disse assim: "Tuane, tu é uma empresária. E uma empresária, ela não precisa ser boa em tudo, mas ela tem que ter a visão, conhecer um pouquinho de cada área da empresa e contratar os melhores. É isso que tu precisa". Que legal. Só que na época, muito jovem, eu não entendia isso e passou o tempo. E algum tempo depois, sentado na cadeira do meu pai, onde ele já havia falecido, eu encontrei um livro, eu acho que é de um carioca até, Eike Batista. Ah, com certeza. Esse Carioca, né? aí, cara, movimenta o mercado, né. Exatamente. E eu queria entender de gestão, então eu sempre estudei muito, porque eu precisava por sobrevivência, era uma questão de segurança para minha família, né, porque eu estava ocupando um lugar importante, né, que mantinha toda a família. E encontrei o livro do Eike Batista e comecei a ler. A minha surpresa, né, eu digo: "Deus é maravilhoso, porque ele coloca a coisa certa, No momento que você no momento precisa. certo", e lá Eike falava assim: "O administrador, o gestor, ele não precisa entender de tudo, mas ele precisa ter a visão 360 graus". E isso deu nome à teoria do meu pai. E o Caramba, que Eike, ele legal. falava assim que essa visão 360 graus é que foi a receita do sucesso do negócio dele. E aí eu peguei aquilo, me apoderei desse conhecimento e comecei a empreender. Então hoje, Rafa, 7º CNPJ aberto, usando a filosofia da visão 360 graus. Isso é muito prazeroso escutar, né. E eu que eu tô ali, né, o pessoal que tá do staff ali, o João, que hoje é meu sócio também aqui no Rio Grande do Sul, eu falo muito dessa questão de empoderar e de multiplicar, né. Uhum. Hoje eu falo, todo negócio que eu entro não entro para dividir, eu entro para multiplicar. Se um dia eu tiver uma sociedade com a Tony, eu não posso entrar para dividir o que ela já tem, eu tenho que entrar para multiplicar. Se eu tiver uma sociedade com qualquer um, eu tenho que entrar para multiplicar. O problema é que eu acho que muitos empreendedores, né, hoje você é uma escala, você começa ali como autônomo, você passa, na minha visão, você passa a ser empreendedor, você passa a ser empresário e aí chega a ser um gestor. E às vezes você pode ser até gestor de ser empresário, você pode trabalhar para uma multinacional, uma grande e ser um bom gestor. O problema é quando essa ordem você bagunça ela toda. E é onde entra, acho que os mentores, né? E eu É. acho que é onde você talvez organiza a cabeça dessa pessoinha, E né? agora a gente vai ligar aquela história que eu contei antes. Sim. Então, na minha trajetória, nesse momento de luto, que eu era muito jovem, eu tinha muitas responsabilidades, estava Sim. meio perdida, eu precisava de alguém para me ajudar. E tinha um senhorzinho que prestava consultoria na parte de ISO, ISO é aquela normativa de Sim, padrão de sim, de qualidade, qualidade. enfim, da empresa, e eu gostava muito dele, porque eu achava assim, nossa, como o cara é inteligente, como ele é, né, uma pessoa tão sábia, né, com a sua idade. E eu, na minha ingenuidade, eu chamei ele para conversar e disse assim: "Olha, tu pode me ajudar, porque eu tô com um momento difícil, delicado da minha vida, eu queria uma orientação". Só que essa empresa, familiar, tinha mais 2 sócios. E ele, eu acho que ele ficou com medo assim: "Ah, vou chamar ela, daí vou ter problema com o sócio, vou perder meu trabalho". Ele disse que não podia me ajudar. Caramba. E aquilo me doeu tanto, porque eu vi assim, ó, não, uma psicóloga não ia resolver o meu problema, porque eu precisava entender de negócios, mas eu estava com uma dor emocional, eu queria bagagem de vida, e não tinha ninguém, ao meu ver, que Pra te pudesse dar me ajudar, só aquele tinha apoio. aquela pessoa que me disse não, e aquilo doeu. Só que o tempo passou e eu não percebi, ficou no meu inconsciente. E quando eu vi, passei por vários negócios, várias empresas, e hoje eu sou uma mentora de negócios, e o meu trabalho é exatamente resolver aquela dor Tirar aquela dor, né? que eu precisei e não tinha ninguém para me ajudar. Eu acho isso muito legal, né? A Tuane, que também já me ajudou diretamente nos meus negócios, inclusive com a minha esposa, eu falo que tem coisas que são sintonia, né? Eu falo que a minha conexão com a Tuane começou através da nossa sintonia. Lá no Rio, de forma totalmente, cara, improvável,
né? Viramos amigos, né? E hoje temos possibilidade de fazer negócios juntos, tá? Dividindo o mesmo palco. E eu aprendendo, cara, cada dia contigo, né? Isso que é o E prazer. vice-versa. E vice-versa, isso é muito gostoso. Entrando nessa pauta, eu acho que hoje o empresário como um todo, ele não está sabendo vender. Eu acho que na vida todo mundo não está sabendo vender como deveria. E hoje uma coisa que eu sempre falo, melhor do que uma venda é uma boa venda, né? Ah, poxa, eu vendi, beleza, mas fiz uma boa venda. E essa parte eu acho que onde entra o mentor, ele ajusta, ele alinha, ele vê os propósitos. Eu sempre falo isso, né? Eu faço sociedade com quem eu estou alinhado, espiritualmente, pessoalmente, profissionalmente. E profissionalmente é onde alinha todo esse quesito financeiro. E como que você lida com a emoção do cara? Porque lidar quando o cara abre um CNPJ é abrir um sonho, né? Exato. Abrir um sonho de ganhar dinheiro, de ter prosperidade, liberdade geográfica. E aí, cara, como você lida com isso? Eu acho que não tem nada mais importante do que aquilo que te faz levantar da cama todos os dias, e que é um sonho. E aquelas pessoas que elas pararam de sonhar, elas pararam de viver. Então, eu admiro muito o empresário, porque ele paga para ver. Então ele se move pelo sonho, pelo propósito, pela vontade de criar algo que muitas vezes ninguém criou. E que ele tem que se bancar, né? Porque pode dar certo e pode dar errado. Pode dar errado, né? Esses dias eu falei um stories meu, foi ontem, inclusive, por sinal, tava saindo de um cliente. E, cara, eu falei, cara, Deus mandou eu mandar esses stories. Eu falei que empreender no Brasil é um ato de coragem, né? Empreender no Brasil não é para muitos. É para quem realmente tem vontade. Todo mundo pode abrir um CNPJ. Manter é outra história, né? Nós jogamos contra tudo e todos. Uma carga tributária, um sistema complicado, o governo não vai te ajudar, quase ninguém vai querer te ajudar. E no final fica o quê? A tua força de vontade, a tua coragem vai dar certo. Aí que eu vou te falar, Rafa. Quando isso está acontecendo, que a gente vê que está muito esforço, muito trabalho braçal, a gente tem que olhar para a estratégia. Sim. Eu vou te dar um exemplo, assim, eu tinha uma cliente que ela vendia um produto, que o ticket desse produto, o ticket médio, era a partir de R$3.000. A estratégia comercial dela era vender esse produto para um público-alvo que não ganhava isso de salário no mês. Então ela podia ter o melhor produto, a melhor estratégia de marketing. Estava no alvo errado. Estava focando a conversa, a estratégia para o público errado. Aí ela disse, não, mas eu vendi, Tony. Mas eu disse, mas a preço de... Qual preço de esforço? Então, quando a gente tem um mentor, esse caminho ele é atalhado. Sim. Então, você gasta menos energia, Sim. porque daí você se frustra menos. Você gasta menos dinheiro, porque às vezes a gente investe em coisas e não tem resultado. Então, o mentor, ele ajuda a tu evitar erros e gastar dinheiro. Então, menos tempo, menos energia e menos dinheiro você emprega e tem mais resultados. Então, eu vejo assim, todo mundo tem que ter um mentor. Alguém que possa dar direção, porque por mais, eu vejo meus clientes, eu tenho clientes que muitas vezes eles têm mais formações do que eu. Só que com alguém olhando de fora, é algo muito rico. A visão estratégica do negócio, né? Exato, porque daí eu consigo olhar com o olhar de tirar dentro dessa pessoa tudo que tem dentro da pessoa. Trazer para consciência e mudar, né? Vou te fazer uma reflexão e eu gostaria que você respondesse para o nosso público, né? Hoje em dia todo mundo está falando muito, saia do operacional e vá para o estratégico e tal. Até que ponto isso é uma verdade para o pequeno, né? Para o pequeno negócio, porque muitas vezes o pequeno ele não pode jogar pela baliza do grande. Não, e isso eu vejo muitas publicações na internet, mentor falando. Experiência, hein? Gente, mas assim, depende da fase do teu negócio. Por isso que se tu ficar no profissional que tá falando um vídeo generalizado na internet, assim, tem que ter muito cuidado, cada um tem uma realidade. E assim, não tem segredo, é baixar a cabeça e trabalhar. Sim. Até que tu construa uma equipe que vai fazer. Porque eu digo assim, num negócio tem várias cadeiras, vários papéis. No início, tu tem que ocupar várias cadeiras ao mesmo tempo. Verdade. Porque muitas vezes não se tem recurso para botar uma pessoa sentada em cada área. Muito bom. Então, até que isso não aconteça, é importante. Mas a gente vem para o outro lado. Eu vejo profissionais que deixam de crescer porque tem medo de contratar. E daí ele não sai ali do operacional, porque ele acha assim, não, eu vou gastar contratando alguém,
E aí não gasta aquele dinheiro, só que aquele lá seria o Sim. melhor investimento, porque aquele dono da empresa, muitas vezes, tomando um cafezinho com o cliente dele, ele vai fechar Vai negócios. fazer mais negócios. Muito mais, né? Eu saí do Rio hoje e falei assim com o meu funcionário da 4R, falei, Felipe, tô indo para um evento no Sul, vou trabalhar no Rio Sul, lá no Sul, e cliente tal faz isso, cliente B faz aquilo, e você dá o norte, é o direcionamento, né? Eu fico vendo as pessoas, hoje elas delargam, né, as Só coisas. jogam e Só acham jogam. que... E não vai dar certo, né? Eu acho que é onde entra o mentor. Vamos entrar numa pauta agora, né, caminhando aqui daqui a pouco pro final. Network. Eu acho que network para o empreendedor, ele é como se fosse o oxigênio para quem tem fluxo de caixa. Empresa sem caixa fica difícil sobreviver. E o network também, eu acho que ele é um pouco desse oxigênio. Sendo que acho que a maioria dos empresários já ainda não enxergam dessa forma, por isso que está vindo aí o DNA Connect aqui em Caxias do Sul. Fala um pouquinho do que é o network hoje para a Tuane. Networking, olha, eu girei já, Rafa, então é mais de uma década Pagando acesso, né? pagando acesso, conversando com empresários, meu trabalho, minha rede de relacionamento muito forte com empresários. E cada vez eu vejo mais que o ponto em comum das pessoas de sucesso é focar em relacionamento. Verdade. Então isso é uma questão que, se tu perguntar para qualquer pessoa, o maior negócio, Rafa, qual é o maior negócio que você já fechou? Maior negócio que já fechei? Pensa nesse negócio e me responde outra coisa. Nesse negócio, ele veio da onde? Foi alguém que indicou? Do network. Foi alguém que se conectou Boa contigo? pergunta. Ou foi na internet? Ela tá antecipando aqui o final aqui, pessoal. Boa pergunta, verdade. O network, ele movimenta a nossa vida, né? E a gente gosta de comprar de quem a gente confia. E a gente confia aquela pessoa que tu olhou no olho no evento, aquela pessoa que um amigo te indicou. Verdade. Então, claro, tem muito essa parte da internet, mas os maiores negócios eu vejo eles sendo fechados no presencial. Sim. Na rede de contatos, no lugar onde tu frequenta. Então, quando se fala de networking, é muito legal esses eventos, porque, além de tudo, se cria uma atmosfera de prosperidade, uma atmosfera de troca, de prosperar junto. E eu até vou mais a fundo, né? Tem muitas pessoas que veem o network e fazem o network de forma errada. Vou dar um exemplo. Eu me conectei com a Tuane no Rio de Janeiro. Cara, não falamos de dinheiro, de negócio, de nada, falamos da vida, né? Se você estava satisfeita com aquele evento, deixei ali a liberdade de você precisar do Rafael em qualquer tipo de possibilidade referente à vida, né, como um todo, e aí a vida vai nos conectando, né? É assim que funciona. O problema é quando a pessoa primeiro coloca o dinheiro na frente. Eu sempre falo uma frase que primeiro atinge o coração dela, depois você vai atingir o bolso. E eu vejo muito assim, o networking é relacionamento. Ninguém quer atingir o coração mais, a pessoa já quer ir no dinheiro, já quer... Cara, fica uma coisa interesseira. Acabou. E aí o coração, que é onde está a afetividade, já era. Por exemplo, eu peguei o meu voo, estou aqui, né, com essa menina aqui incrível, e através da nossa conexão, da nossa amizade, né, e hoje você é amiga da minha esposa e tudo mais, tudo começou via network. E eu realmente vejo dessa forma, e eu acho que os empresários estão patinando nisso aí. Porque uma coisa também que você pode perceber, muitas vezes a gente primeiro compra a pessoa para depois comprar o negócio dela. Verdade, sempre. Então, network é isso, as pessoas às vezes vão afobadas, eu quero vender, eu quero entregar cartão, e pensam no volume de entregas, não é isso, gente. É a qualidade, né? É criar relacionamento, é conhecer pessoas, é ver como eu posso ser útil, porque as pessoas ficam muito no egoísmo, eu quero vender, eu quero faturar, eu quero divulgar meu negócio, eu quero que abram portas para mim, só que muitas pessoas não pegam a essência pensando assim, como eu posso contribuir contigo? Sim, eu falo sempre, busquem mentores, né? Network se compra também. Compra acesso a lugares. Isso aí. Se compra, sim, né? Você vai ser uma pessoa melhor, você vai estar perto de pessoas melhores do que você. Você só vai crescer estando perto de pessoas melhores do que você, para atingir aquele nível. Eu sempre uso que é igual o lutador, né? Você já viu o lutador ficar bom lutando com pessoas abaixo dele? Não, ele não vai, não existe. E aí a gente vai entrar num ponto importante. Nesse evento que vai acontecer agora... Tá chegando. No palco do evento, a gente vai colocar um carro de 2 milhões de reais. Aí as pessoas perguntam, pra que isso, Tuane? Ostentação? Eu digo, não. É posicionamento, né? Posicionamento, Rafa, também, mas eu vou mais a fundo. Ambiência e merecimento. Tem pessoas que não vão em eventos de networking entre empresários
porque acha, ah, mas a minha empresa é pequena, ah, mas eu sou MEI, ah, mas tem só gente grande, eu vou estar lá, porque não se sente merecedor. Só que se a gente não se acostumar com ambiência de coisas boas, de abundância, de prosperidade, estar em lugares assim, tu não vai quebrar aquela barreira, Sim. porque para ter dinheiro, tu tem que se sentir merecedor, porque senão tu Sim. se sabota. Que legal, cara. Que gostoso, que bate-papo gostoso. Estamos caminhando aqui para finalzinho e tem uma fase que fala sobre marketing, né? Eu vejo você hoje posicionada, você faz questão de mostrar o seu ambiente, onde você está, o seu negócio, o que você está fazendo de forma profissional. O que é o marketing hoje para a Tuane, para a tua vida? Eu digo assim, quando tu vai no mercado, Rafa, tem 2 latinhas de milho, tá? Uma tá amassada, tá suja, a outra tá bonita. É a mesma marca, é o mesmo produto. Mas qual que tu leva para casa? Verdade. 100% das pessoas vão pegar o produto bom. E nós, como profissionais, se a gente não cuidar do marketing da nossa empresa, na forma que a gente é visto, nosso posicionamento, a gente não vai ter as portas abertas. Então a imagem abre portas, mas o que fecha negócio é conteúdo. Caramba, que legal. Que, cara, tá uma aula aqui, pessoal. É, chegando já agora ao final, né? Ela falou sobre marketing, eu acredito muito nisso. Eu acho que o poder do marketing, tanto que hoje, dentro do nosso ecossistema de negócio, temos a Hub 360, que é a nossa agência de marketing, tá tanto aqui no Rio Grande do Sul, tanto lá no Rio de Janeiro, e E usa esse expandindo. serviço, é bom mesmo, recomendo. Não, a Hub hoje é um braço que eu particularmente gosto bastante, e eu que tenho negócio digital sei a importância. Tuane, 3 perguntas você tem para o Rafael, o que vem do teu coração, né? Depois desse bate-papo incrível que nós tivemos aqui, mais uma vez, assim, parabéns por o seu trabalho. Você é uma pessoa que visivelmente faz porque ama, você ama o outro, gosta de estar perto. Isso é uma coisa que eu dou muito valor, né? As pessoas que realmente fazem as coisas de coração, né? Que acham que antes de pensar no dinheiro, cara, como que eu posso mudar a vida daquela pessoa primeiro? Né? E dinheiro é consequência. Dinheiro vai ser consequência. Consequência quando a gente está alinhado com o nosso propósito, quando a gente faz com amor. Sem sombra de dúvida. A intenção que a gente coloca, né? Sem sombra de dúvida. Eu sempre uso uma frase que você não vai prosperar se você não levar o amigo do lado a prosperar. Enquanto você não tiver essa mentalidade, realmente vai ficar complicado. Porque daí você cura um ambiente. É o teu ambiente. 3 perguntas. Eu ia perguntar pro Rafa algo que ele me perguntou, porque eu fiquei curiosa. Porque minha vida é agitada, mas assim, ó, o Rafa, ele tem muitos negócios em várias cidades. E eu quero te perguntar, Rafa, como que você dá conta? Primeiro, a rede de apoio, né? Você falou no início, que eu achei bem legal. Eu me conecto muito com as pessoas que estão vindo para o 360 Talk, porque elas estão conectadas a mim de alguma forma. Primeiro, a rede de apoio, né? Eu preciso de ter pessoas que estão cuidando dos meus bens mais preciosos, são meus filhos. Né? Se eles não estiverem bem, eu não vou estar bem, a minha cabeça não vai estar bem, né? E a vida empreendedora é um equilíbrio. Na minha cabeça não existe tipo primeiro pessoal e profissional, ou primeiro profissional e depois pessoal. Não, é uma vida só que você tem. Não tem esse negócio de separar pessoal do profissional, não, você só vai ter uma vida. Organiza tudo e vai. Então hoje eu lido assim, eu organizo a minha vida e vou. Em algum momento vai ter desequilíbrio, eu vou botando na balança novamente para poder seguir. Então hoje eu busquei ter uma rede de apoio, tanto pessoal, né, uma esposa maravilhosa que procura me ajudar e me apoiar, uma família que me apoia, né? Família linda. Dentro dos meus negócios, né? Tem um staff interessante. Hoje, por exemplo, ontem mesmo acabamos de inaugurar mais uma empresa, tem sócios tocando operação. Então, quando a cadeira não fica vazia, não, né? Não pode ficar vazia, né? É o que eu falo. Hora eu tô no estratégico, hora eu tô no operacional, para poder realmente fazer a coisa acontecer. Então, a rede de apoio, sem sombra de dúvida, é a resposta. E o que te faz levantar da cama todos os dias e trabalhar dessa forma intensa que tu trabalha, porque de noite, é de dia, tá sempre preparado? Verdade. Propósito. Eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por propósito. E qual que é o teu propósito? Meu propósito é mudar a vida do outro, né? Eu descobri que o Rafael de 2009, né, quando eu tava sem nada, né? E você descobre, eu falo até isso, que você descobre quando você tá muito duro e ferrado, quando tu paga uma conta de luz, já tem 2 lá para você pagar e já cortaram a tua luz novamente. Uau. Então eu descobri que realmente eu tinha que mudar a minha vida, né? E ia começar a mudar a minha mentalidade. Né? As pessoas estão confundindo o que é a mentalidade empreendedora, a mentalidade vencedora. A mentalidade vencedora é quando você levanta de manhã e fala assim, eu vou fazer dar certo. Eu nunca falei assim, talvez vai dar certo. Não. Mesmo que o dia que eu saía de casa, né?
muito duro, sem nada, e sem uma perspectiva de vender nada, eu falava assim, eu vou voltar com alguma coisa. Hoje eu volto com algumas coisas a mais, né? Mas eu saio com a mesma mentalidade. E eu falo muito pra minha esposa, falei, cara, mesmo quando tudo parece não performar como a gente imagina, eu tenho uma crença que eu olho pra cima e falo assim, poxa, você não me desamparou até hoje, né? Eu acordei de manhã, eu dei essa respirada, o ar entrou por dentro do nariz, caramba, agradecer a Deus, é mais um dia. E aí eu acho que esse propósito que essa locomotiva que faz o Rafael todo dia levantar, abrir novos negócios e buscar melhorar a vida das pessoas. Hoje é isso. E tu sabe que eu costumo trabalhar muito isso dentro da mentoria, que antes da gente olhar para o negócio, a gente tem que olhar para a pessoa. Você falou isso pra mim, eu achei incrível essa frase que você falou isso pra mim. E isso, assim, faz toda a Sim. diferença, porque se não tiver essa mentalidade, Sim. esse poder pessoal, se tu não se trabalhar o teu marketing de posicionamento, tu vai chegar lá no negócio e tu já vai estar todo atrapalhado. Vamos pensar assim, ó, as conexões de networking, Rafa. Sim. Se a pessoa não tem um espírito bom, uma imagem adequada com aquilo que ela faz, Um se ela não CPF tiver forte. um poder de comunicação, né, se ela não tiver honestidade, Sim. ela vai chegar num ambiente maravilhoso de network e vai dizer que não vai funcionar. Sim. O teu CPF tem que estar muito forte. E as pessoas estão confundindo, sempre colocando dinheiro. Não, a tua mente tem que estar sã, você tem que estar bem. É um conjunto de coisas para realmente as coisas fluírem. Quando eu decidi pagar acesso e buscar novas possibilidades, eu descobri que não está só atrelado a dinheiro, está atrelado a propósito. Hoje eu me conecto com quem tem o mesmo propósito que o Rafael Araújo, né? Quando eu saio de casa e falo assim, tem que dar certo, eu tenho que olhar no meu telefone e falar assim, caramba, quem pode ajudar a dar certo? E virou uma É mentalidade uma chave, estratégica, girou a chave, muda a vida. muda a vida. E Terceira. qual é o melhor conselho que você já recebeu e de quem? Caramba, que boa pergunta. Essa agora foi aqui, aquela aqui dentro da costela. Qual o melhor conselho, né, e de quem? Cara, eu vou falar de uma pessoa aqui que talvez ficou meio... não tem nada a ver com o lado empresarial. Uhum. O meu padrasto, né? Meu padrasto, você tem que trabalhar muito o teu lado negativo. Meu padrasto conheceu minha mãe em 95, ele me atropelou, né? Com a Uau! Brasília 78, E e era de lá tudo pra pra cá ser um e desastre. cara, tudo deu certo. E eu sou um cara muito afoito. E esse cara, ele é um cara que ele nunca empreendeu e ele trabalhou 39 anos na mesma empresa. E ele fala assim, Rafael, calma, pensa, pelo amor de Deus, para. Você é uma locomotiva, calma. E quando a palavra calma desse cara que nunca empreendeu e pra mim entra hoje todo dia na minha cabeça, ela martela. Uau! Martela. E as pessoas estão confundindo. Não, os mentores, o cara que está faturando milhões, não. Eu estou falando de um cara que foi assalariado a vida inteira. Então, o melhor conselho dele foi calma, né? E o segundo, se eu for falar o segundo, é o conselho da minha mãe, né? Que também não é empreendedora, foi sacoleira lá atrás e hoje é dona do lar. Deus está contigo. Deus está contigo. Então, se Deus está comigo, e esse conselho, que se ela já falou para mim que Deus está comigo, por que eu vou pensar diferente? Então, a minha base primeiro é familiar, para depois eu buscar uma base lá fora, né? As pessoas estão confundindo. O primeiro network tem que fazer dentro de casa, Uhum. né? Olhar para teu filho, olhar para tua esposa, ver se está tudo dentro. Não adianta, você não vai ter uma empresa forte com a vida pessoal totalmente dilacerada. Então isso não existe. Então, acho que essa é a pergunta, né? Tanto a minha mãe chega a me emocionar, porque realmente é algo bem interessante. Que lindo, profundo, né? Então, eu acredito que realmente é isso, né? A parte espiritual também é um tudo, pilar da nossa vida, importantíssimo, e vem de casa muitas vezes, né? Eu falo uma coisa, eu falo muito para quem está perto de mim. Hoje eu ando num excelente carro, eu tenho uma excelente casa, tenho uma vida espetacular, e nada disso está atrelado a dinheiro. Está atrelado a propósito. E quem está comigo, por exemplo, o João que está ali, né, que é o nosso sócio da Hub, eu olho para ele e falo assim, cara, tu tem que olhar andar na Mercedes que eu ando. Se eu não pensar disso dele, tem coisa errada. As pessoas estão confundindo as coisas hoje em dia, sabe? Então, acho que quando você aprende com uma pessoa que está lá, que é humilde, que foi assalariado, né, que a vida dele foi aquela sistemática e ele zerou o jogo. Por que ele zerou o jogo? Porque na vida dele, ele nunca pensou em ser empreendedor. Ele só queria se aposentar, pô. E sabe o que eu digo? E deu certo.
que sucesso é diferente de felicidade. Não, são coisas Sabe por quê? distintas. Porque sucesso é tu conseguir aquilo que você quer. Sem sombra de dúvida. Então ele conseguiu aquilo que ele queria. E felicidade é estar feliz com aquilo que tu conseguiu. Cara, Então, assim, ó, juntando sucesso com a felicidade, eu acho que é a combinação perfeita. cara, que bate-papo. Agora, João, tá no staff, vem cá. Essa aqui, ó, tô burlando o protocolo do 360 tal, vem cá, né? Então eu vim aqui pro Rio Grande do Sul, né? Não poderia deixar de chamar esse rapazinho aqui, que tá conectado através da Tuane, que fez Olha a ali. ponte, o network, e tudo aconteceu. Então, as coisas acontecem assim, não é por acaso, né? Quando o homem lá de cima olha e fala assim, vai dar certo, vai dar certo. Não é bom fazer pra não dar E já certo. deu, né? Gente, que bate-papo gostoso aqui. Tá friozinho já Tá aqui. friozinho. Tuane, mais uma vez, Obrigada. cara, espero que você tenha gostado. Amei, Cara, amei. esse bate-papo é pra isso. Quero mais um no Rio agora. Ah, não, ela quer agora na praia. Que lá Quer no na Rio, praia. todo mundo na praia. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio da segunda temporada do 360 Talk. Foi incrível com Foi Tuane incrível. Tomé. Valeu, pessoal. Tamo junto. Segue ela nas redes sociais. Abraços.